Olá, hoje eu vou ministrar uma palavra que está aqui em Miqueias e também em Isaías. O profeta Isaías, ele diz também que para que nós tenhamos em memória, para que nós ali aplicamos o conhecimento que Deus ali já tem nos feito conhecido, para que nós possamos chegar a Ele e para que Ele possa nos justificar. Aqui é importante você ter em memória aquilo que Deus já tem te feito conhecido, aquilo que Ele já tem te, te, é, te, te posto em memória, para que ele reconheça aquilo que ele já falou com você e para que você busque aplicar aquele conhecimento. Aqui em Miqueias, fala referente a isso. Em Miqueias 3, no versículo 16, que começa, que fala assim, então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para que os que temem ao Senhor e para os que se lembrem do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. E naquele dia que fareis serão para mim particular tesouros, poupa-lo-eis com um homem, poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aqui está falando para nós termos em memória, e Deus ele tem um memorial daquilo que ele já tem nos feito conhecido, para que nós entramos em juízo, para que ele possa nos justificar. E Davi, quando ele foi lutar com o gigante, ele já tinha em memória que Deus o tinha ajudado a vencer o urso e o leão que queria tomar as ovelhas, e ele disse isso a Saul, e disse também que Deus o daria a vitória também do gigante. Ele trouxe em memória aquilo que Deus já o tinha feito conhecido. Aqui em esse memorial é para que nós aplicamos aquele conhecimento que ele já tem nos feito conhecido e falar daquilo que ele já fez por nós e que ele é conosco. Aqui ele diz que para que nós tenhamos memória que Deus está com você. Então ele vai dizer: aqueles que temem ao Senhor falam cada um ao seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Quando a gente usamos o nome de Jesus, anulando o mal que está não somente na nossa vida, mas na vida daquele que busca pedir oração. Ele sempre nos deu esse conhecimento para que nós intercedemos um pelos outros em oração. E quando Davi estava preparando para lutar, ele disse a Saul que ele lutou com o urso e com o leão. E Deus o deu a vitória, iria lutar com o gigante, e Deus daria a vitória para ele. E nós temos memória do que Deus já fez na nossa vida e conhecer porque ele já está contigo. Tenha memória do que Deus nunca te abandonou. E ainda que o homem, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, Deus está comigo. Se posicione para receber mais de Deus para a sua vida, porque ele disse aqui, ele foi com Davi, ele tinha essa memória, Davi tinha se lembrado do que Deus já tinha feito conhecido. E como está escrito aqui em Malaquias, no 13, ele diz assim, que
No 13, ele diz assim: as nossas palavras foram agressivas quando nós não falamos referente àquilo que Deus já nos tem conhecido. Ele diz: mas você dizeis que temos falado contra ti quando a gente não usa o conhecimento de Jesus Cristo? Aqui ele diz: vós dizeis inútil é servir a Deus que nos aproveitou nos aproveitou termos cuidado de guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu próximo e o Senhor atenta o que ele diz e ouve, atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Aqui está falando quando nós não atentamos para o nome de Deus, para aquilo que ele já nos tem feito conhecido e aquilo que ele já fez na nossa vida, esse memorial ele é exposto espiritualmente. A nosso favor ou contra, porque depende do que nós falamos, depende de você tomar posse daquilo que Cristo já tem feito conhecido. E muitas pessoas, aqui está falando que as nossas palavras foram agressivas para mim. Aqui em Miqueias ele diz: a pessoa invejosa diz, eu não roubo nem mato, porém o coração é enganoso e corrupto. Se nós formos olhar para a nossa própria justiça, essas pessoas tentam a Deus, os que temem ao Senhor falam, fala daquilo que agradou a Deus, referente ao seu conhecimento, que Deus já tem ali feito conhecido. E há pessoas que passam problemas, continuam esperando no Senhor. O Senhor ouve atento àqueles que o temem. Um memorial foi escrito diante dele. Os que enfrentaram lutas e deu graças a Deus para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Os fiéis a Deus agradeceram o nome do Senhor. Você só agradece o nome do Senhor só quando tudo vá bem? Não, no dia mal, ruim também, dê graças a Deus. E ele já nos deu a vitória, crê e verá a glória de Deus. O apóstolo Paulo foi esbofeteado por um demônio por causa das revelações para que ele não se ensoberbecesse. E mesmo assim ele diz: sua graça me basta, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glorificar o nome do Senhor em todas as situações e circunstâncias, mesmo no deserto. Como está escrito em 2 Coríntios 12, no versículo 10, que diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Aqui o apóstolo Paulo, ele deu graça até mesmo nas perseguições que ele sofreu. E ele diz que tem prazer nas perseguições, calúnias, difamações, no deserto que ele fala conosco, porque na multidão há muitas distrações. Então é no deserto que Deus fala conosco e é você sempre olhar para ele, porque ele é o autor e consumador da nossa fé e sempre dar graças a Deus. Eu vou falar sobre sonhos, que Deus nos fala sobre sonhos.
Quando, porém, você tem que orar a Deus para que Ele possa te esclarecer melhor referente ao que você sonhou. Porque cada sonho tem sua particularidade. Eu vou falar referente quando você sonha com pipoca que acabou de estourar, pode mostrar um bom sinal em relação a situações financeiras e estabilidade emocional. Já se a pipoca era velha, poderá receber notícias desagradáveis. Agora, quando você está comendo pipoca, pode indicar sua evolução e é hora de tirar seus projetos do papel, porque a pipoca na área espiritual, simbolicamente, significa transformação, cura e purificação. O ato de estourar o milho para transformar em pipoca é visto como uma metáfora para a superação de desafios, a transformação de aspectos negativos e o início de um novo ciclo de vida. Transformação, porque é um processo de estourar o milho, onde o grão duro se torna uma pipoca leve e volumosa, que simboliza a transformação de energias densas em energias mais sutis e elevadas. Pode estar relacionada à segurança material e profissional, prosperidade, porque a comida em sonho pode estar ligada à segurança financeira e material, indicando a possibilidade de abundância e prosperidade. É um bom presságio de parcerias profissionais promissoras, novos negócios. Porém, é importante você orar a Deus para que Ele possa te dar uma melhor explicação, discernir o contexto do seu sonho. Porque também pode estar sonhar com pipoca também pode estar relacionada com a pessoa que oferece a pipoca no sonho. A comida no sonho por isso, pode revelar aspectos importantes sobre seu sentimento e a forma como você vê essas pessoas em sua vida. Sonhar com alguém que oferece comida pode ser um sinal positivo, indicando a necessidade de cuidar melhor de si mesmo. A possibilidade de prosperidade material é o surgimento de novas oportunidades e parcerias, é você discernir o contexto do seu sonho. O seu chamado profético, Deus nos dá revelações através de visões. Deus fala de formas distintas, porém nós não entendemos e nem percebemos, como está escrito lá em Jó 33, que começa no 14. Ele nos fala através de sonhos e visões de diferentes formas, porém nós não percebemos nem entendemos. Deus nos dá revelações através da visão. Como você comunica, quando você comunica com pessoas das visões, eu já vi pessoas grávidas na visão e no estado natural ainda não estava grávida. Isso acontece com quem tem um chamado profético das visões. Ora interceder. Tem visões que você vai olhar para uma pessoa e ter duas visões, o estado natural e o estado espiritual. E várias outras situações ocorreu comigo. Quando você sonha com alguém dirigindo você no colo, na frente, pode ser interpretado de alguma maneira, mas geralmente está ligado à sensação de falta de controle.
e dependência em relação a essa pessoa ou alguma situação em sua vida. Pode simbolizar também a necessidade de dividir responsabilidades e decisões com outros ou a busca por apoio e orientação. É você refletir, não estar no controle da sua vida ou situação específica. A pessoa dirigindo é você no colo dela, é você discernir o contexto do sonho. Porque pode significar. Porque pode indicar que você está dependendo muito de outra pessoa para tomar decisões ou para lidar com seus problemas. E o sonho revela essa dependência emocional ou prática. Apoio. O sonho também pode sugerir que você está buscando apoio e orientação de alguém em quem confia. E a pessoa dirigindo representa esse suporte. A necessidade de dividir responsabilidades, você se sente sobrecarregado e precisa compartilhar suas responsabilidades com outras pessoas ou precisa delegar tarefas. Você está se sentindo inseguro? A posição desconfortável no colo de outra pessoa dirigindo pode refletir insegurança, medos em relação ao futuro ou a decisões que precisam ser tomadas. É você discernir o contexto do seu sonho, porque o contexto do sonho, as suas emoções durante o sonho, para uma interpretação mais precisa, se o sonho foi angustiante, pode indicar a necessidade de buscar mais autonomia e controle sobre sua vida. Se foi confortante, pode ser um sinal de que você pode contar com o apoio de pessoas próximas, porque dirigir carro no mundo espiritual representa desejos de quem quer estar no controle das situações. Mostra como está a sua vida e como você está lidando com as adversidades que passam por ela. É importante você discernir o contexto do seu sonho. Nos próximos dias você irá receber alguma responsabilidade. Como está escrito em Salmo 55, que diz: Senhor, ouve a minha oração por causa da perseguição do ímpio. Aqui foi o filho de Davi que o perseguia, o pai. Então é você sempre levar diante de Deus a sua questão, para que ele possa intervir, porque ele diz para nós dar nossas razões e chegar diante dele, justificar, para que ele possa entrar em juízo referente àquilo que ele já nos tem feito conhecido, para que ele possa lutar nossas pelejas, nossas batalhas. Eu vou fazer uma oração para abençoar os que estão assistindo, até mesmo os que ainda vão assistir. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento, ó Pai, as minhas razões. O Senhor vai à frente, amarrando tudo aquilo que veio para matar, roubar e destruir. Aquelas pessoas que pediram oração, o Senhor vai à frente, amarrando tudo aquilo que veio para matar, roubar e destruir. Todo o espírito opressor, todo o espírito do engano, do vício, das drogas, prostituição, toda ação das trevas, espírito da inveja, maldições do inferno, eu anulo e repreendo em nome de Jesus. Toda miséria, toda moléstia, toda opressão satânica, eu anulo e repreendo em nome de Jesus. Que haja cura, libertação e salvação, tirando todo câncer, todo câncer nas estruturas dessa pessoa, na área sanguínea, toda ação do inferno, eu anulo e repreendo em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor diz para nós apresentar nossas razões. O Senhor já levou nossas enfermidades, vitiligo na pele, toda ação do inferno, todo espírito opressor, eu anulo e repreendo em nome de Jesus, porque o Senhor diz que
passa céus e terra, vai se cumprir suas palavras na vida daquele que está clamando em ti por justiça. Todas as maldições do inferno que veio condenar, operando na vida daquele que o Senhor diz que já nos deu aquele memorial que o Senhor já tem nos feito conhecido, onde nós colocarmos a planta do nosso pé, nenhum principado, potestade do inferno tem autoridade e poder para continuar. Eu anulo e repreendo em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor diz, aquele que teme ao Senhor é o que guarda o seu nome e aplica seu conhecimento. Eu repreendo a ação do inferno, todo espírito do inferno opressor. Eu anulo em nome de Jesus Cristo todas as maldições das trevas. Não vai prosperar, porque toda ferramenta forjada contra ti não vai prosperar. Toda língua levantada em juízo, tu a condenará. Essa é a herança do servo do Senhor. Senhor, abençoa Jesus Cristo, as nações, abençoa aquilo que o Senhor já tem posto nas nossas mãos, que haja cura, prosperidade, salvação em Israel, que haja arrependimento. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa Jesus Cristo, aquela pessoa que está ali sem ânimo, fortalece, dê aquilo que ela precisa para que o seu propósito venha se cumprir, ó Pai. É o que pedimos, ó Jesus. Senhor, obrigado, ó Pai, porque o Senhor já nos deu a vitória e todo o espírito opressor do inferno eu anulo em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai.